Olá, amigos do Setebari, nós estamos aqui para darmos continuidade às nossas videoaulas do nosso curso de Teologia. Nós estamos estudando Novo Testamento, Panorama e Teologia. Nós vamos encerrar a unidade 2 na aula de hoje com o livro de Atos dos Apóstolos. Ok? Então eu peço a todos vocês que tenham aí ao alcance das mãos uma Bíblia, também lápis e papel para anotarmos as nossas dúvidas e que Deus nos abençoe durante essa aula de hoje. Ok, vamos lá então? Olha só, os textos básicos que nós vamos utilizar hoje para trabalharmos o livro de Atos dos Apóstolos é o capítulo 1 do livro, que infelizmente, dado ao tempo que nós temos de aula, nós não temos como ler ele todo agora, mas nós temos também o texto da primeira carta de Paulo aos Coríntios, o capítulo 5 e o verso 9, e temos ainda a segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versos 8 e 9. Vamos ler estes textos, por favor? Glória a Deus. 1 aos Coríntios 5, 9, diz assim: Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Então, por que esse texto para nós estudarmos Atos? Porque nós vamos ver que foi durante o período histórico dos acontecimentos registrados em Atos dos Apóstolos que Paulo e também outros escritores do Novo Testamento redigiram as suas cartas. Nós vamos trabalhar um pouquinho esse conceito das cartas que foram escritas, principalmente as de Paulo, durante o período do livro de Atos dos Apóstolos, durante o período da história registrada em Atos, ok? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, verso 8 e 9, diz assim: Mesmo que a minha carta lhes tenha causado tristeza, não me arrependo. É verdade que a princípio me arrependi, pois percebi que a minha carta os entristeceu, ainda que por pouco tempo. Agora, porém, me alegro, não porque vocês foram entristecidos, mas porque a tristeza os levou ao arrependimento. Pois vocês se entristeceram como Deus desejava e de forma alguma foram prejudicados por nossa causa. Então, mais uma vez, nós vemos Paulo aqui fazendo uso nos seus escritos, fazendo menção nos seus escritos acerca das cartas que ele já havia enviado à igreja, e aqui ele se refere à primeira carta que ele havia escrito à igreja de Corinto. Ele escreveu duas, né? E ele faz questão de afirmar que o que ele disse ali foi a vontade de Deus. Então vamos lá. Nós vamos estudar hoje a introdução ao livro, a visão panorâmica do livro, vamos dar uma olhadinha no esboço, o propósito do livro, também a estrutura, a oposição e o crescimento da igreja, as epístolas em Atos, como eu já adiantei, nós vamos dar uma trabalhada nas epístolas, aqui mesmo em Atos, antes de entrarmos direto nas epístolas, não é? Partindo da de Romanos, as epístolas posteriores a Atos, Atos e o Antigo Testamento, e, finalmente, nós vamos concluir essa lição de hoje. Nós não vamos entrar em Romanos ainda, isso vai ser para a próxima aula, uma vez que nós temos mais conteúdo para examinarmos em Atos, um conteúdo um pouco mais extenso do que já vimos em cada um dos evangelhos trabalhados até aqui. Tudo bem? Lembrando sempre que nós estamos usando, além do livro-texto de vocês, outros materiais que já foram indicados na primeira aula. Nós temos aí, se você tem o vídeo ou os slides, você consegue encontrar o material referenciado, tá bom? Para essa disciplina. No nosso livro-texto, o conteúdo começa a partir da página 183. Então vamos lá para a introdução. Quais são as fases da vida humana? Dá uma pensadinha aí. Olha só, tem uma imagem que talvez nos ajude aqui. Se você observar, nós vemos aí um bebezinho de fralda ainda, do lado direito da sua tela. Do lado esquerdo, perdão. Do lado esquerdo da sua tela. Depois esse bebezinho vai crescendo, né, do sexo feminino, vai crescendo. E nós temos aí por volta dos 20 e poucos anos ela está grávida, um pouco mais que isso ela já tem uma filha, já está reproduzindo, não é? Depois começa aí a entrar na idade madura, a partir dos 30, 40, 50, e propositalmente
eu não coloquei a última fase aí, que seria naturalmente a morte. Não é? Por que nós estamos falando das fases da vida humana para estudarmos o livro de Atos dos Apóstolos? Simples, nós já vamos entender. Então veja bem, as fases da vida humana começam com o nascimento, o crescimento, ela avança para o crescimento, né? Saudável é normal que a pessoa nasça e cresça. Depois a reprodução, se é saudável, a menos que tenha feito opção por não ter filhos, é natural que se reproduza, tanto o homem quanto a mulher. E finalmente a morte. Como eu disse no desenho, eu não coloquei a última fase, eu cortei o desenho antes, por quê? Porque nós vamos usar as fases da vida humana para falar um pouquinho do livro de Atos dos Apóstolos. Porque em Atos dos Apóstolos nós vemos um nascimento muito importante. Enquanto nos evangelhos o mais importante nascimento é o do Filho de Deus, é o do Cristo, no livro de Atos nós vemos um outro nascimento importantíssimo, que se trata do nascimento da igreja. Nós vemos a igreja nascer em Atos. Nós vemos a igreja, além de nascer em Atos, nós vemos essa igreja crescer em Atos. Além de crescer, nós vemos essa igreja reproduzir. A única coisa que nós não vemos é a igreja morrer, porque isso não vai acontecer nunca. Não é? O Senhor, ele é o sustentador da sua igreja, ele é o mantenedor da sua igreja. Ainda há pouco tempo atrás eu postei um comentário numa rede social, não é? Na verdade postei um trecho de um sermão de Charles Spurgeon na rede social, que diz assim que nós precisamos de grandes teólogos para termos grandes pregadores, uma vez que para termos grandes soldados não plantamos pé de banana, treinamos os soldados, não é verdade? E alguém se sentiu ofendido com essa postagem e disse que os teólogos estão todos nas mãos de Satanás, estão todos no inferno porque são todos conhecedores de letra, mas vazios da unção de Deus. É sempre aquele argumento simplório, não é? Fajuto, vazio, daqueles que têm preguiça de buscar conhecimento bíblico. Graças a Deus não é o nosso caso, estamos aqui cursando um curso de teologia, não é? E ele disse que o estado, nessa postagem ele argumentou que o estado da igreja na América do Sul é de morte, a igreja morreu na América do Sul. Falei, só se for a sua igreja, porque a de Cristo não morre nunca, né? E para não ficar dando pano para manga, não ficar aumentando o debate desnecessário, uma vez que ele já tinha opinião formada e não estava disposto a dialogar de maneira racional, eu acabei me despedindo dele e que Deus o abençoe e abra o entendimento dele para reconhecer a importância de nós conhecermos a palavra de Deus para podermos pregá-la, não é? Então, olha só, a igreja nasce, cresce e reproduz aqui em Atos, e é isso que nós vamos ver. O livro de Atos dos Apóstolos tem um caráter histórico. Atos dos Apóstolos é o único livro do Novo Testamento que apresenta a história da ascensão de Cristo, por exemplo. Né? Nós vamos ver isso no capítulo 1, verso 11. Ele vai mostrar o que aconteceu após a ascensão de Cristo, depois que Cristo voltou para a glória, né? Depois da sua morte e ressurreição. Também é o segundo livro escrito por Lucas. Nós já vimos, enquanto estudamos o Evangelho de Lucas, que ele escreve tanto o Evangelho quanto Atos, endereçando esses dois livros a Teófilo, não é? Provavelmente um patrocinador dos seus escritos. Era comum naquela época buscar-se um patrocinador para se lançar uma obra, uma vez que o material empregado na confecção dos livros era caríssimo, não é? Pergaminho, papiro, a tinta, nem todos tinham acesso a isso, e também demandava um bom tempo de dedicação aos escritos, não é? E isso fazia com que a pessoa precisasse de sustento, e ela não podia trabalhar em outras coisas, senão o livro não sairia nunca, não é? Ficaria a vida toda só na ideia e não passaria para o papel. Então, provavelmente, como era costume na época, Teófilo foi um dos patrocinadores do Evangelho de Lucas. Deus deve tê-lo usado dessa forma, ok? Ainda dentro dessa introdução, nós temos aqui um texto do John Brodus, para nós pensarmos um pouquinho, e olha o que é que o John Brodus diz para a gente. Atos forma uma ponte entre os evangelhos e as epístolas. Por quê? O evangelho prevê a igreja, né? Ele antevê a igreja, e as epístolas pressupõem a igreja. Então, assim, o evangelho aponta para a igreja, fala do futuro, de uma igreja futura que vai se levantar, não é isso? E as cartas tratam dos assuntos dessa igreja que se levantou, não é? Daquilo que é a igreja, dos desafios que os
líderes têm pela frente, das dificuldades que a igreja enfrentava, dos avanços que ela também conquistava. Isso tudo nós vemos registrados aqui em Atos e também nas epístolas. E aqui um texto bíblico para nós, que vai mostrar uma coisa importantíssima, que nós jamais podemos nos esquecer. Diz assim, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 12, versos 12 e 13. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo, pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Louvado seja Deus. O que é que esse texto diz? Que a igreja é comparada a um corpo e que Cristo é a sua cabeça. Louvado seja o nome do Senhor. Então, olha só, nós vemos, baseado neste versículo, dois grandes valores do livro de Atos. Primeiro, ele é importante por causa dos registros históricos, a parte histórica que nós encontramos, e também é importante devido à inspiração contemporânea que ele nos traz, porque o livro de Atos nos inspira ainda hoje a lutarmos em favor da obra de Deus, a dedicarmos a nossa vida ao serviço do Senhor, a buscarmos servir a Cristo com integridade, com zelo, com confiança, sabendo que ele sempre vai cuidar da sua igreja. Esse pensamento do John Stott, grande teólogo aí dos nossos dias. Então veja bem, nós não podemos padronizar as experiências. Há muita experiência no livro de Atos dos Apóstolos, muita coisa que aconteceu, Deus se revelou de algumas formas muito específicas em Atos, não é? Situações de cura, de milagres e outras semelhantes, que nós não podemos padronizar, ou seja, afirmar que todas as vezes que o Senhor fizer hoje tem que fazer exatamente assim, que aquele ali é o padrão. Não é? Não vou aqui entrar no mérito da questão acerca da glossolalia, acerca do batismo com o Espírito Santo, isso é material para a gente trabalhar em outra ocasião. Mas é importante nós entendermos que o que está acontecendo ali é inédito, é um tempo novo, é o tempo da igreja, Deus está começando algo novo. Assim como ele opera tantos sinais no Egito, enquanto está tirando o povo dele de lá e nunca mais esses sinais se repetiram, assim como ele abre o Mar Vermelho, ele nunca mais abriu o Mar Vermelho, né? Assim como ele fumegou o monte onde Moisés subiu para buscar as pedras dos 10 mandamentos, e ele nunca mais fez isso, ele estava ali inaugurando o quê? Lá no Antigo Testamento com Moisés, inaugurando uma nova fase no seu plano de redenção. Ali ele está formando um povo, porque até então Israel não era povo, eram os descendentes de Jacó, de Israel, que foram para o Egito, e ali eles aumentaram em número, mas não tinha povo, não tinha identidade, não tinha território, não tinha bandeira, não tinham leis, não tinham nada que os unisse como um povo estabelecido. Deus então está criando um povo novo, e ele faz coisas extraordinárias que não se repetem. Aqui em Atos ele está criando de novo algo novo, criando a igreja, criando um povo novo. Se antes ele criou os judeus para mostrar através deles que Cristo viria ao mundo para nos salvar, não é? Para mostrar o pecado através da lei. Hoje ele está criando um novo povo, que é a igreja, ou melhor, em Atos ele está criando um novo povo, que é a igreja, para através desse povo ele mostrar o cumprimento do seu plano de redenção. Então, muita coisa é válida para hoje. Eu não sou cessacionista, eu creio que Deus opera milagres, que Deus ainda faz maravilhas em nosso meio, mas nós temos que tomar o cuidado para não padronizar as experiências. Por exemplo, o texto vai nos dizer em Atos, e eu não lembro agora exatamente o capítulo e o versículo, que a sombra de Pedro, quando ele passava, e essa sombra tocava em pessoas que estavam enfermas, né? Ou tocava não, a sombra é algo inanimado, né? Algo abstrato, mas quando a sombra refletia, né? Ou não sei como é que a gente pode usar o termo correto aqui, nas pessoas, elas eram curadas. Isso não se repete, né? Ah, pastor, eu creio ainda. Eu também creio. Se Deus quiser fazer, ele pode fazer perfeitamente. Ele é Deus, ele tem todo o poder nos céus e na terra. E se aprouver a ele pode fazer de novo. O que nós não podemos é ficar ali fora, né? Eu estou gravando essa aula agora de manhã, deve ser próximo de 11 horas, né? 11h30 da manhã. O que nós não podemos é ir ali no sol de 11h30 da manhã, ver para que lado fica a sombra e dizer às pessoas, venham, quem está doente, passa aqui na minha sombra que você vai ser curado. Eu acho que eu vou passar vergonha e passar carão ali, tá bom? Pelo menos eu, pessoalmente, particularmente, não tenho registro, nunca ouvi falar de ninguém que nos nossos dias cure através da sua sombra. Só para a gente constar, então, essa questão da padronização. Mas o que é importante a gente ver aqui, então,
que, embora não possamos padronizar, uma promessa ou profecia, ela sempre se cumpre em algum tempo e espaço. Ou seja, se há uma promessa, uma profecia a ser cumprida, ela vai se cumprir quando? Num lugar, num tempo, num espaço, numa ocasião, numa data, num lugar. E isso está cumprindo a promessa do derramamento do Espírito Santo, por exemplo, está se cumprindo aqui em Atos. Então, nesse tempo e espaço, ou seja, por volta do ano 30 e 33 depois de Cristo, ali em Jerusalém, dentro do cenáculo, ou do lugar onde eles estavam reunidos. Então, tem um tempo, tem um momento, tem um espaço, tem um lugar. E as promessas de Deus se cumprem sempre assim. E quando nós registramos essas promessas, esses acontecimentos, melhor dizendo, quando nós registramos esses acontecimentos, nós chamamos isso de história. Então nós vamos ver em Atos a história do que Deus está fazendo, ou esteve fazendo naquela ocasião, no início, na fundação da sua igreja. Okay? Então é disso que Atos vai tratar, dessa promessa, dessa profecia cumprida nesse tempo, no tempo dos apóstolos, e que eles registraram então para que nós possamos aprender hoje, né, e colocar em prática os princípios espirituais que nós podemos encontrar em todo esse texto que nos foi registrado. Glória a Deus por isso então, tá bom? Dado essas informações introdutórias, se você tiver alguma dúvida, pode anotar aí, pode mandar para mim nos nossos grupos de compartilhamento, que nós teremos o maior prazer em conversarmos sobre isso. Vamos agora então para a visão panorâmica do livro, tá bom? Informações básicas, como nós fazemos em todas as ocasiões, nós temos aí o grupo. Se vocês atentarem para esse detalhe, até então nós vimos que os evangelhos pertenciam a que grupo? Ao grupo dos evangelhos. Mateus, Marcos e Lucas, mais especificamente ao grupo dos evangelhos sinóticos. João é considerado o evangelho complementar. O foco é outro, a maneira de escrever é outra, o objetivo de João, como nós vimos na aula passada, é bem diferente dos outros 3 evangelistas. Já o grupo de Atos é o grupo da história. No livro texto de vocês vão encontrar na página de número 184, se eu não estiver enganado, abra lá, por favor. Deixa eu conferir aqui. Quando ele coloca, me ajude aí se você estiver encontrando, quando ele coloca a questão da divisão dos livros, ele vai dizer que nós não podemos considerar o livro de Atos apenas história. Ele vai fundamentar-se aqui em outros escritores, tá bom? Deixa eu encontrar aqui. Rapaz, onde é que eu vi isso? Ah, perdão, 182, tá bom? Panorama do livro histórico dos Atos dos Apóstolos. Isso. Aqui ele vai dizer na página 182 do nosso livro-texto. Cabe ressaltar inicialmente que, embora o livro de Atos possua uma aparência de um livro histórico, contudo não se trata de uma literatura histórica propriamente dita, ou seja, perante esta questão, o teólogo Ivo Storniolo nos auxilia com a seguinte argumentação. Então aqui ele vai trazer a argumentação do Storniolo e vai dizer que muitos consideraram durante bastante tempo o livro de Atos como história, mas que os fatos ali que nós vemos registrados, os acontecimentos de Atos, servem para ir além do que se entende por igreja. Nós temos aqui uma história profética, mais interessada no significado dos acontecimentos do que nos acontecimentos em si. Essa é a opinião do Storniolo, tá bom? Pelo sobrenome não o conheço, deve ser algum italiano. Me arrisco a dizer que deve ser um teólogo católico, tá bom? Então nós vemos que, para alguns, o livro não é só história. Eu também acredito que não seja só história, uma vez que é inspirado por Deus, é a palavra de Deus, não é? Livros só históricos são os de Macabeus, por exemplo, lá no Antigo Testamento, que nós já vimos, livros apócrifos, né? Não passa de história, não tem base espiritual neles. Mas veja bem, muito embora possamos encontrar nele
uma preocupação, como diz o Storniolo, mais uma preocupação maior com o significado do que ele disse, do que propriamente com o acontecimento que ele registrou, ainda assim continua sendo um livro de história, onde ele narrou alguns fatos, ou melhor, vários fatos acerca da igreja, e ele se propõe a mostrar o significado desses fatos para nós, tá bom? Então, dentro do grupo, eu considero dentro do grupo histórico, tá bom? Autor é Lucas, já vimos, a data vai girar aí por volta de 65 depois de Cristo, tá bom? Uma data bem próxima das missões, que nós vamos ver já já. Local de escrita é incerto, até porque Lucas, o autor do livro, ele viaja com o apóstolo Paulo, e isso ele deixa registrado nas páginas do seu livro, não é? E provavelmente ele deve ter escrito um pouquinho em cada lugar por onde ele passava, né? Eu não tenho essa informação para passar a vocês agora. O alvo, como nós temos, cada evangelho tinha um alvo específico, o livro de Atos também tem, que é ser uma fonte de informação acerca do nascimento, crescimento e também do aumento da igreja, né? Do crescimento, da reprodução da igreja. E isso para quem? Judeus e gentios. Versículo-chave é o capítulo 1 e o verso 8. Esse versículo vai nos ajudar muito na aula de hoje, porque nós não podemos jamais nos esquecermos de quem é que está atuando aqui em Atos, tá bom? Olha só, Atos 1:8. Mas receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês e serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Ok, meus irmãos? Então, sem o Espírito Santo, necas de pitibiriba, como dizia minha avó, nós não conseguimos fazer nada. E além de registrar o início da igreja e como os primeiros apóstolos começaram a pregar em todo mundo e difundir o evangelho, o livro de Atos tem a função de nos mostrar que quem faz as coisas acontecerem aqui é o Espírito de Deus, que é Deus, que nos foi enviado por Cristo quando ele voltou ao Pai. E ele disse, eu vou, mas vou enviar o Consolador para estar com vocês. Então a expressão-chave de Atos não é igreja, não é apóstolos, não é crescimento, não é história. A expressão-chave é o Espírito Santo. É ele quem atua em todas as circunstâncias, não só atuou nos acontecimentos registrados em Atos, como atua nos nossos dias ainda. Ok? Então vamos para o esboço. Vocês têm no livro de vocês aí, na página de número, agora eu sei, hein? 186, é que eu leio o livro, não é? Depois eu não fiz anotações, eu costumo sempre que eu leio fazer anotações nos meus livros e depois fica mais fácil para encontrar. Mas está aqui. Eu tenho diante de mim aqui então o esboço que vocês têm na página 186 e 187 do livro texto. E nós temos aí um esboço bem detalhado. Começa aí com introdução, vai terminar lá com o cumprimento da Comissão Apostólica no capítulo 28. Como sempre, eu sugiro um esboço mais simples aqui na tela, que facilita a nossa compreensão e também a assimilação, gravar essas divisões em nossa mente, nosso coração. Tá bom? Então eu tenho aí um esboço com 3 divisões e todas elas estão conectadas com a igreja. Nós temos aí do capítulo 1 ao capítulo 8, o período dos judeus do testemunho da igreja. São 7 anos e o líder nesse período é Pedro. A cidade onde os acontecimentos se desenrolam é Jerusalém. Temos do capítulo 8, verso 5 até o capítulo 12, o período de transição do testemunho da igreja. Aí já são 10 anos, o líder aqui ainda é Pedro. Veja que do capítulo 8 ao 12, nós temos aí 10 anos de história, bastante tempo, né? O líder ainda é Pedro, a cidade agora já é Antioquia. Nós vamos ver por que a igreja saiu de Jerusalém para ir para Antioquia. Ok? Vamos lá então. A última divisão vai do capítulo 12, o verso 1, e eu acredito que eu tenha errado na digitação, uma vez que estávamos no 12, tem que ser o 13 agora, né? Concorda comigo? 12, 25 é o último? Isso, então é 13, né? Deixa eu já arrumar aqui, que aí eu já envio o livro, o slide para vocês corrigido de vez, e não fui eu que errei não, aqui no livro que eu me baseei para fazer esse esboço está no 12 também, tá bom? Então olha aí, capítulo 13, verso 1 até o capítulo 28 e o verso 31, que é o último, nós temos o período dos gentios do testemunho da igreja,
São aí 16 anos, onde o líder agora é Paulo, a cidade principal é Roma. Então nós temos aí 3 períodos, é uma maneira de esboçar o livro de Atos. O período dos judeus, o período da transição entre judeus e gentios e o período dos gentios. Aí nós temos aí 26 com 7, nós temos 33 anos de história aí narrada nesse livro de Atos. Bastante tempo, né? Aí vamos sintetizar o livro, vamos resumi-lo e fica assim. Lucas apresenta a confirmação da expansão da mensagem de Cristo pela ação do Espírito Santo por meio dos apóstolos e pelas perseguições. Então Deus vai usar os apóstolos, Deus vai usar as perseguições para fazer a igreja crescer, confirmando a palavra de Jesus no final dos evangelhos, onde ele ensinou os homens dele, os seus discípulos, a evangelizarem o mundo, e tudo isso só acontece por obra bendita do Espírito Santo. Sem ele, fazemos nada, né? Então vamos lá agora para o propósito do livro. O propósito do livro de Atos é o seguinte. Vamos pensar aqui um pouquinho juntos com um gráfico. Qual é o nome do livro? Qual é o nome do livro? É fácil, pastor. Concordo com você. Atos dos Apóstolos. Pelo menos em português, né? Na nossa Bíblia é assim que ele aparece. Atos dos Apóstolos. Agora deixa eu te fazer uma pergunta. São apenas os apóstolos que atuam no livro de Atos? Não. Tem mais gente, não é? Tem mais gente? Tem. Nós vamos ver aí diáconos, vamos ver mulheres, vamos ver gente simples, não é? Vamos ver outros cristãos que são muito importantes também em Atos dos Apóstolos. Gente que não teve o destaque que os apóstolos tiveram. Mas nós precisamos nos lembrar de que há um personagem imprescindível para que a igreja cresça. E não são os apóstolos, não são os cristãos. Quem é o outro personagem imprescindível ao crescimento do evangelho aqui? O Espírito Santo. Logo, nós poderíamos chamar o livro, e alguns têm feito isso durante a história. Vocês têm aí no livro de vocês uma lista de gente que botou nome diferente no livro de Atos. Deixa eu encontrar aqui onde é que está. Na página 183, você tem aí, segundo Champlin, no meio da página mais ou menos, abaixo de título, você tem aí vários nomes, ó. Atos e Transações dos Apóstolos, Atos dos Santos Apóstolos, Atos dos Apóstolos, Atos, Evangelho do Espírito Santo, Atos do Espírito Santo. Então veja bem, eu não quero aqui criar heresia, não quero aqui mudar o nome da Bíblia, mudar o nome dos livros. A igreja já chegou no consenso que Atos dos Apóstolos é um nome eficaz para aquilo que o livro se propôs a fazer. Mas nós poderíamos pensar no livro de Atos como Atos do Espírito Santo. Por quê? Porque é ele quem faz todas as coisas acontecerem aqui no livro, tá bom? E quando nós vemos a ação conjunta dos apóstolos com o Espírito Santo, o que é que isso origina? Essa fórmula matemática nossa aqui, ela vai originar-se em quê? Ela vai chegar a qual resultado? Essa fórmula, essa equação. Veja bem, a igreja. Por que é que nós representamos a igreja aqui com a figura de uma pessoa? Ou a silhueta de um corpo? Porque nós vamos ver que a igreja é o corpo de Cristo. Atos relata o nascimento da igreja com a vinda do Espírito Santo aos crentes, mostrando que, a partir de agora, a igreja é o corpo de Cristo e ele é o cabeça. Okay? Então veja bem, voltando para o capítulo 1, verso 8, nós vamos trabalhar esse texto outras vezes ainda hoje. Olha o que vai dizer aqui. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria, e até os confins da terra. Então, a ação de Deus, junto com a obediência dos apóstolos, levou ao início da Igreja de Cristo. Então, o livro de Atos é o quê? Cumprimento de Atos 1:8 e dos resultados dele. O que é que pede aqui o Atos 1:8, não é?
é o mandamento de pregar por todo mundo. Atos vai registrar que eles foram e vai mostrar o resultado dessa ida, que foi no crescimento da igreja. Então, Atos é o cumprimento, aqui do versículo 8, e os resultados dele, a obediência pregando e os resultados dessa pregação. Se você vê pensar na maneira como o livro se refere ao Espírito Santo, tá bom? Nós podemos ver que aparece mais ou menos cerca de 50 vezes o Espírito Santo no livro de Atos. Nós temos aí 28 capítulos, né? Alguns maiores, outros menores, mas via de regra nós temos quase 2 vezes em cada capítulo, né? Fazendo uma conta por baixo, uma menção clara ao Espírito Santo atuando. E como é que ele faz isso no livro de Atos? Como é que o Espírito Santo atua? É o Espírito Santo quem capacita, sem ele ninguém vai, ninguém faz, ninguém acontece. Ele dirige, ele mostrava aos homens para onde deveriam ir, em sonhos, em visões, né? Falando ao coração através de uma palavra de um líder da igreja. Ele lidera, né? Ele lidera os discípulos, eles não estão ali apenas debaixo de uma obediência humana, muito embora seja importante obedecermos os nossos líderes deixados pelo Senhor, líderes tementes a Deus, né? Mas aqui nós vamos ver que quem é o líder é o Espírito Santo. Ele fala, logo, ele é uma pessoa, né? Assim como Deus, é a Trindade, né? Ele é Deus, a terceira pessoa da Trindade. Ele orienta e ele também aprova e reprova os apóstolos do Senhor Jesus Cristo. É ele quem escolhe gente e rejeita gente, né? Por exemplo, quando eles vão orar para encontrar um substituto para Judas, que havia se suicidado, o Espírito Santo, eles escolhem 2 pessoas, né? Matias e o outro, agora eu não lembro de cabeça o nome. E eles então vão orar, vão pedir a Deus uma direção, e o Espírito Santo aprova Matias e reprova o outro, pelas razões que o texto não nos traz, tá bom? Então vamos mais um pouquinho. 2 personagens humanos se destacam nas páginas do Novo Testamento, né? São 2 que aparecem mais vezes, recebem mais destaque, segundo o ponto de vista de Lucas. Desculpa, eu estou com um pouquinho de gripe, a garganta está meio ruim. Eles se destacam no ponto de vista de Lucas. Quem são os personagens? É fácil, né? Pedro, e nós vamos ver 10 capítulos dedicados quase que exclusivamente a ele, tá bom? E o outro é Paulo, que vai ocupar o restante da obra. Do capítulo 11 a 28, quem se destaca é Paulo. Pedro ainda está por aí, os outros apóstolos também, com exceção de Tiago, que vai morrer no capítulo 12, mas o personagem de destaque aqui é Paulo, tá bom? Atos dos Apóstolos abrange o período aí de 30 a 63 depois de Cristo, aproximadamente, lembrando sempre que datas nunca são exatas, tá bom? Então, veja bem, nesse período aí, de cerca de 30 e poucos anos, todos os acontecimentos aqui registrados foram suficientes para fazer a igreja ser conhecida no mundo. Olha só, em 30 anos, algo que não existia, que era a igreja de Cristo, avança o mundo habitado todo da época, né? Ou quase todo o mundo habitado da época. Em Colossenses, Paulo vai dizer que ele evangelizou o mundo todo. Quando ele diz o mundo todo ali, não se refere, obviamente, em extensão geográfica, mas o mundo todo habitado naquela época, o mundo considerado civilizado, né? E Paulo, então, assim como os outros apóstolos, consegue em 30 anos cumprir o ID de Cristo, e às vezes nós vemos igrejas aí com muito mais tempo de existência que isso, e que ainda está presa dentro das 4 paredes, alimentando e engordando o crente o tempo todo, sem se preocupar em levar o evangelho de Cristo àqueles que estão ainda sedentos de salvação. Fica aqui a reflexão para a gente, tá bom? Esse período é de muita importância para nós, porque é o período que narra a fundação da igreja, tá bom? Além da fundação de igreja, nós podemos chamar essa fundação de novo homem, é o que nós vemos em Efésios 2,15, tá bom? Abra lá o texto, vamos ler, por favor. Efésios 2,15. Diz assim: por essa razão, desde que ouvi falar da fé que vocês têm no Senhor Jesus e do amor... perdão, li o primeiro, errado. Efésios 2,15.
Anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças, o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz. Então aqui está falando de um novo homem, não uma pessoa específica, mas a igreja como corpo de Cristo, não é? Um novo povo. E também podemos chamar de uma nova sociedade, nas palavras de John Stott. Tá bom? Então é aqui que nós vemos o início disso. A fundação da igreja, a fundação desse novo homem, entre aspas, não é, que Deus está levantando, uma vez que o primeiro homem, Adão, pecou, não é, e trouxe condenação ao mundo, e uma nova sociedade em Cristo Jesus. Para a gente refletir um pouquinho nessa primeira parte que já vimos, a mesma aplicação que Atos 1:8 teve para os primeiros discípulos tem para nós hoje. Qual era o mandamento ali? Ide, pregai o evangelho em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra. É isso? Se você é discípulo de Cristo, então não se esqueça da tarefa que o Senhor lhe designou. Deus tem uma obra para cumprir através da sua vida, deixa Ele te usar. Okay? Vamos então agora para a estrutura do livro. Como é a estrutura do livro de Atos? Veja bem, nós temos aí de novo o verso 1, né? E é importante a gente olhar para esse texto, porque ele fala do crescimento da igreja, como já vimos, né? E olha só o gráfico que nós já utilizamos. A ação conjunta dos homens de Deus com o Espírito Santo resultou na igreja, né? E agora, qual é o papel da igreja a partir desse momento? Né? Olhando para esse versículo que nós temos aí na tela, porque todo o livro de Atos é norteado a partir dele, não é? O que é que nós encontramos como tarefa da igreja? Né? O que o texto está nos dizendo é o seguinte: a igreja precisa ir para onde agora? Jerusalém. Nós poderíamos perfeitamente chamar de Jerusalém a nossa família, aqueles que estão mais próximos de nós, não é? Nosso quintal. Depois, Judéia e Samaria. Aí nós já podemos avançar um pouquinho mais. Judéia já é a circunvizinhança, talvez a cidade, não é? O bairro, a cidade. Samaria, já falamos de um povo misto, já não são mais apenas os cristãos, né? Voltando um pouquinho então. Judéia aí poderíamos pensar nos outros cristãos, né? Ou naqueles que comungam a mesma fé. Samaria, já estamos falando de gente não cristã, ou pelo menos misto, gente que acredita em vários deuses, né? Eram assim os samaritanos, nós já vimos isso no estudo de João da aula passada. E depois, os confins da terra. Então veja que é gradual. Começa em casa, se expande para vizinhança, rua, bairro, cidade, até as missões transculturais. Tem gente que é uma bênção, mas quer fazer missão transcultural a partir daqui, não é? Quer ir para os confins da terra, sem ter evangelizado nem a sua Jerusalém. Não é verdade? Tem gente assim hoje em dia. Tem gente que não consegue ganhar a família para Jesus, não consegue ser luz dentro de casa e quer ser pastor, quer ser missionário, quer ir para os Estados Unidos, quer ir, né, para o Japão. Engraçado que muitos desses querem ir para países desenvolvidos, né? Para a África, para a Ásia, onde há perseguição, onde há necessidades, fome, né? Países do Oriente, onde o evangelho não é visto com bons olhos. Para esses locais, pouca gente está disposta a dedicar a sua vida. Então, missão é uma bênção. Amém. Que se alguém tem ido para os confins da terra e tem pregado o evangelho lá, maravilha. Mas não podemos esquecer que começa em casa, começa em Jerusalém, para depois se expandir até chegar aos confins da terra, ok? Vamos andar mais um pouquinho. Então, olhando para esse texto, ele vai ficar aí na nossa tela várias vezes, todo o registro de Atos é norteado a partir dele. Veja bem, a partir desse texto nós vemos a concretização dessa tarefa de fazer chegar a mensagem aos confins da terra, não é? Passando por essas fases que nós acabamos de ver no gráfico. Depois nós vamos ver que a expansão do evangelho não se dá por planejamento dos apóstolos, mas por meio do Senhor, por meio da ação do Espírito Santo. É Ele quem concede poder aos seus discípulos, não é? Então não é obra humana, não eram os apóstolos que escolhiam para onde ir, o que fazer, quando fazer, mas o Espírito Santo é quem os direcionava a isso, ok? Vamos ver aí então agora um pouquinho do Evangelho em Jerusalém. Essa é só a introdução até aqui, né? Uma introduçãozinha básica à estrutura do livro. Agora vamos falar do Evangelho em Jerusalém. Os capítulos 1 a 7, ou nos capítulos 1 a 7, nós vamos ver o evangelho sendo expandido onde? Dentro dos limites de Jerusalém. Eles cumpriram bem o papel, a tarefa de casa. Eles conseguem falar do amor de Cristo para todas as pessoas em Jerusalém.
Mas a partir da morte de Estevão, e Estevão é o primeiro mártir da igreja, é o primeiro que morre por causa da sua fé em Cristo, estando na igreja, não é? O diácono Estevão, que foi escolhido diácono no capítulo 7 ainda, 6, né, perdão. Ele vai, os cristãos, perdão, eles vão apontar os olhares para onde? Para além dos limites de Jerusalém. Já começam aqui a olhar para além de Jerusalém. Por quê? O nome de Estevão indica que ele era helenista, é um nome grego, né? Indica também que ele provavelmente era um judeu que falava o grego como língua materna. Com certeza deve ter sido descendente de alguém da raça grega, não é? Então nós vamos ver que essas características helenísticas em Estevão já dá a entender, para quem está ligado na obra de Deus, o que Deus está fazendo, já dá a entender que o evangelho não é só para os judeus, não é? Então nós vamos ver que a presença de Estevão aqui como o primeiro mártir da igreja já nos aponta para isso. O primeiro que morreu pela igreja não era só judeu, ele era judeu e gentio, não é? Uma vez que a igreja ela não vai ser apenas judaica. A igreja de Cristo ela alcança todas as raças, não é? Todos os homens, não indivíduos, mas todas as raças que nele creem, não é? Povos de todas as tribos, línguas, povos e nações. É isso que nós temos lá no Apocalipse. Então vamos agora falar um pouquinho do evangelho na Judéia e também na Samaria, porque a primeira etapa cumpriram, evangelho em Jerusalém. Com a morte de Estevão, já não dá mais para continuar pregando em Jerusalém. A perseguição toma proporções muito maiores do que até então. E isso obriga os discípulos, os apóstolos, a fugirem de Jerusalém. Num primeiro momento, se foi ruim para eles, não é? Ninguém gosta de ser perseguido, ninguém gosta de sofrer oposição. Mas para a igreja, a médio e longo prazo, isso foi fantástico, porque o evangelho deixa de se concentrar na capital, na cidade de Jerusalém, para se expandir por toda a região, e além da região, porque vai para a Judéia, a região onde a capital ficava, mas sai também da Judéia e vai até o território samaritano, tá bom? Então esse é o segundo momento precioso para o cristianismo, que abrange os capítulos 8 até o capítulo 12, né? Porque o primeiro momento precioso foi a descida do Espírito Santo, não é? O anúncio do evangelho ali em Jerusalém. Com isso, Samaria agora é atingida, mas não é o único lugar que vê o evangelho chegar. Por exemplo, nós vamos encontrar o eunuco etíope, no capítulo 8, que estava andando na sua carruagem lendo Isaías, mas não entendia nada. O Espírito Santo então pega Filipe, diácono Filipe, que estava pregando lá em Samaria, e estava acontecendo um grande avivamento em Samaria, e ele leva Filipe pelo Espírito até onde está aquele homem na carruagem lendo. Ele anda ao lado um pouquinho, ouve o que o homem lia, pede para entrar na carruagem, e uma vez concedida a ele essa permissão, ele começa a indagar o homem se o homem entendia o que estava lendo. Ele vai dizer: eu não entendo porque ninguém me explica. Então Filipe começa a evangelizar o etíope, e ele vai então com certeza levar esse conhecimento que ele adquiriu uma vez que ele foi batizado e se tornou cristão. Todo cristão ele prega o evangelho, né? Não precisa ser na igreja necessariamente falando, mas todos nós somos testemunhas, ou seja, todos nós devemos falar do amor de Cristo. Então a Etiópia, a África já está sendo alcançada aqui além da Samaria. Vemos também no capítulo 10 o centurião Cornélio, que o próprio Deus envia o seu espírito em visão, né? Até dá uma visão a Pedro, que está em Jope, descansando na casa de um curtidor de couros, e diz a ele para ir até a Cesareia, ir até a casa de Cornélio, não é? E Pedro resiste no primeiro momento, mas acaba cedendo diante das argumentações do Senhor, não é? Através das profecias que Deus ali dá a ele, das revelações. E Pedro então vai até Cesareia e prega para Cornélio, que crê junto com a sua casa, e todos eles se tornam cristãos. O Espírito também é derramado sobre ele. Cornélio era romano, não é? Cornélio era italiano e não judeu. Então nós vemos que aqui, a partir dessa segunda
desse segundo momento do evangelho, ele já saiu mesmo das fronteiras e ele já, através do eunuco e de Cornélio, está chegando à África e ao extremo da Europa, não é? A Itália. Então, os gentios fora de Jerusalém agora estão alcançando a salvação em Cristo Jesus. Aí nós vamos ver também que o evangelho vai chegar em Antioquia, ou Antioquia, né? E ele vai chegar em Antioquia via Chipre, via mar. E Antioquia vai se tornar, Antioquia da Psídia, né? Vai se tornar, da Síria, perdão, vai se tornar um importante centro para a igreja daquele momento. Porque, como eles foram expulsos de Jerusalém, eles vão se organizar em Antioquia. E Antioquia, então, passa a se tornar o quartel-general dos discípulos. É ali que eles se reúnem para traçar as estratégias de crescimento da igreja. Nós vamos ver o primeiro concílio da igreja cristã, ele acontece em Antioquia, no capítulo 15, quando há ali um embate acerca da lei judaica. Alguns estavam dizendo que para a pessoa ser cristã, primeiro ela precisava ser judia, precisava se converter ao judaísmo, né? Ou seja, um grego, por exemplo, um romano, antes de ser cristão, ser batizado como cristão, ele tinha que ser circuncidado como judeu. Então alguns estavam difundindo esses ensinamentos, estavam tentando colocar a lei como um auxiliar, a lei judaica como uma auxiliar à conversão das pessoas. Então isso causa dissidência, causa disenção, porque o evangelho não ensina isso, não é? Assim como o Espírito Santo foi derramado em Samaria, sem que os samaritanos se tornassem judeus. Assim como o Espírito Santo foi derramado em Cornélio, na casa dele, sem que eles se tornassem judeus, nós vamos ver que é uma discrepância a igreja agora começar a falar de lei, onde o Senhor está atuando pela graça. Então os discípulos vão se reunir ali, não é? Vão debater essas questões, vão chegar num consenso, orientados pelo Espírito Santo, que o que eles precisam a partir de então é se abster dos ídolos, da carne sacrificada aos ídolos, não é? Também da carne sufocada e do sangue. Feito isso, eles não precisam se circuncidar, não precisam guardar as leis judaicas. Se a lei não salvou nem os judeus, ela só aponta o pecado, mas não dá uma solução para eles, por que é que cargas d'água salvaria os gentios, não é? Hoje em dia tem muita gente assim, achando que a religião salva o homem. Todo cristão salvo em Cristo Jesus, ele pertence a uma comunidade de fé, uma igreja cristã, que prega a Bíblia, não é? Mas não é essa igreja cristã que prega a Bíblia a causa mor da sua salvação. É só um lugar onde nós desenvolvemos a salvação através dos nossos dons e talentos, servindo ao Senhor. E por fim, nós vamos ver o terceiro momento precioso da igreja, que é o evangelho até os confins da terra, o cumprimento literal de Atos 1:8. Nós vamos ver a conversão de Saulo de Tarso aqui no capítulo 9, que passa a ser chamado então de Paulo. Não é que o nome mudou e algo místico, como a gente ouve às vezes em algumas pregações, que até o nome de Paulo Deus mudou. Ele já tinha os dois nomes, é que Saulo é o nome hebraico dele, o nome judaico, e Paulo é o nome romano de Paulo, né? O nome grego, perdão. Ô Jesus, nome romano, Paulo era romano, né? Paulo é o nome romano, nome latino, né? O nome em latim de Saulo. Então Saulo em hebraico, em aramaico, e Paulo em latim. Nós vamos ver com Marcos a mesma coisa. Já estudamos o evangelho de Marcos, o nome dele é João Marcos. João é o nome hebraico, e Marcos, embora não sejam traduções um do outro, né, como o de Paulo, mas Marcos é o nome latino. Então era comum, quando a pessoa tinha duas cidadanias, eles terem também dois nomes, um para cada uma dessas cidadanias. Mas esse é um detalhe que não faz diferença nenhuma, que nós estamos aqui dispostos a trabalhar. A conversão de Paulo, que é o terceiro momento precioso da igreja, narrado a partir do capítulo 13 do livro, nos mostra o quê? Que esse último bloco do livro é a realização dessa incumbência de Cristo, de que os seus discípulos deveriam ser testemunhas até os confins da terra. Por meio de Paulo, que passou de perseguidor a perseguido, e através dele, né, a mensagem de Cristo se expande então até os limites de Roma. Deus vai usar Paulo de uma maneira extraordinária para levar o evangelho até Roma, não é? Em toda a Europa, Ásia, e em boa parte ali, em todas as partes conhecidas do mundo de então, ok? De outrora, né?
Para a gente refletir um pouquinho antes de avançarmos, nós não podemos esquecer que, à semelhança dos apóstolos, todos os crentes têm a sublime tarefa de comunicar o Evangelho de Cristo em todas as terras, da mais próxima até a mais distante. Há um mandamento de Cristo em nossas vidas, e esse mandamento é que nós preguemos o Evangelho. Os apóstolos fizeram a parte deles e nós temos a nossa parte para fazermos agora. Ok? Vamos lá então. Vamos falar um pouquinho da oposição e também do crescimento da igreja. Tomar uma água, né? Falo demais, muito rápido por causa da aula. O tempo é muito curto, né, irmãos? Veja só. Oposição e crescimento da igreja. O crescimento da igreja gerou intensas perseguições. Né? Não é diferente hoje, quando nós vemos Deus se manifestando, sempre o diabo se levanta, usando pessoas, usando circunstâncias, não é? Usando governos, às vezes, para tentar impedir esse avanço. E desde o começo assim foi. Mas como eu já adiantei, como deve ter sido ruim, foi com certeza ruim, para aqueles que estavam sendo perseguidos, não é? Alguns inclusive morreram, como Tiago e Estevão, mas por outro lado, isso favoreceu o quê? O crescimento da igreja. O evangelho era visto naquela época como uma religião ilícita, ilegal. Por quê? Porque eles não se dobravam diante de César. César era considerado Deus pelos seus súditos, pelos países dominados por Roma, pelo Império Romano. E os cristãos não se quedavam diante de mais ninguém. A palavra Kyrios, do grego, que significa Senhor, era a palavra usada para se fazer menção a César. César é o Senhor, não é Kyrios. E os cristãos então começam a dizer que Jesus Cristo é o Senhor, né? Jesus Cristo, Jesus Christos, é o Kyrios. E isso então leva a religião cristã a se tornar ilícita e ilegal. Para os romanos e para os judeus também, porque os judeus são contra a idolatria, abominam a idolatria, não poderia ser diferente, é mandamento de Deus, a idolatria é pecado, mas eles veem a adoração a Cristo como idolatria. Para eles, Cristo é uma pessoa e adorar uma pessoa é idolatria. Né? Então a igreja sofre, além das perseguições externas dos judeus e romanos, ela sofre também perseguições de inimigos internos, dificuldades internas. As facções que vão aparecer, as heresias, não é? Que vão começar a surgir desde então, e também os falsos mestres, os falsos profetas. Isso sempre existiu, isso sempre vai existir, infelizmente, até que Cristo volte para separar o joio do trigo, não é? Então havia essas duas formas de perseguição, de oposição ou de perseguição. Quais eram? A externa, judeus e romanos, e a interna, que nós temos aí acima, facções e falsos mestres, heresias e falsos mestres. Agora eu queria chamar a sua atenção, nós vamos ver aqui com alguns detalhes, uma tabela bem extensa, tomara o nosso tempo nos ajude, sobre essas oposições, alguns momentos que ela aconteceu e em que ela resultou, quais foram os resultados dessa oposição. Primeiro, a oposição interna, tá bom? Vamos olhar a interna, que foi em menor proporção, para depois nós vermos a externa. Veja bem, no capítulo 5, a primeira oposição interna é a mentira de Ananias e Safira, que vendem uma terra por tanto, e quando vão entregar o dízimo dão só uma parte, e dizem que tinham vendido só por aquela parte que eles estão entregando. O problema não foi ter entregado uma parte, uma vez que eles poderiam não ter entregado nada se quisessem. Ninguém é obrigado a dar nada para a igreja, não é? Fazemos a obra de Deus, somos fiéis a Ele, inclusive nas contribuições financeiras, não por ordem ou por obrigação, mas por amor. Então eles não eram obrigados a dar nada. O próprio Pedro vai dizer a ele, se tivesse retido para você, que mal teria nisso? O problema é que eles vão entregar só uma parte daquilo que eles arrecadaram, querendo a glória de quem entregou tudo. Eles queriam os aplausos das pessoas, queriam que as pessoas dissessem, nossa, como eles são espirituais, como eles são liberais, como eles são generosos, não é? Eles venderam e deram tudo para a igreja. Não deram tudo. Eles esconderam uma boa parte para si mesmos, mostrando uma falta de fé e uma religião exibicionista. E isso foi censurado, condenado pelo Senhor, não é? De uma maneira bem veemente. No que resulta então essa mentira? A igreja cresce.
Cresce porque os dois morrem, tanto Ananias quanto a Safira, porque eles estavam mancomunados no mesmo pecado. E isso leva a igreja a temer a Deus, gera temor. Caramba, mentir para esses homens aí é problema. Por quê? Não estavam mentindo para os líderes, estavam mentindo para o Espírito Santo. No capítulo 10, Pedro ele resiste a pregar o evangelho para os gentios, lá na casa de Cornélio, que já comentamos. E no que isso resulta? Ele é convencido por Deus e os gentios que ouvem a mensagem do evangelho creem nela. No capítulo 11, a igreja oferece resistência à pregação do evangelho aos gentios. A igreja começa a ver com desconfiança o evangelho que está sendo pregado em Samaria e também fora dos territórios judaicos. E o que é que acontece? A igreja é convencida, né, de que realmente está certo o que está acontecendo. Então a igreja é convencida e muitos gentios creem na mensagem do evangelho. No capítulo 15, a controvérsia em relação à doutrina, que eu acabei de dizer para vocês, que eles estavam acreditando, alguns estavam acreditando, que precisava se tornar judeu antes de ser cristão. No que resulta? Após a resolução do problema, como eu disse, eles oraram, conversaram, dialogaram, debateram e chegaram a um consenso, não poderia ser diferente, uma vez que o Espírito Santo era o diretor naquela reunião, né? O líder naquela reunião. O que acontece depois que resolvem? Paulo e Barnabé voltam a pregar o evangelho e a igreja continua a crescer. Ainda no capítulo 15, nós vamos ver uma discussão entre Paulo e Barnabé. Eles brigam, né, entre aspas, né, porque João Marcos ele abandonou a primeira viagem missionária na metade, e quando Paulo e Barnabé, que vieram aqui para o concílio no capítulo 15, querem começar de novo outra viagem, Barnabé quer levar Marcos de novo e Paulo não quer. Então isso gera desavença entre eles. Resultado, o evangelho recebe duas frentes missionárias e cresce por meio de Paulo e de Barnabé. Então o que antes era uma frente missionária, Paulo e Barnabé, agora são duas. Nós temos de um lado Paulo e Silas, que leva também Lucas e mais tarde Timóteo, e temos do outro lado Barnabé, que leva consigo Marcos. Então agora em vez de dois missionários temos 4, não é? Então Deus aqui usou as perseguições internas. Viram só? Olha só, acompanhem comigo. Quais são as oposições internas, então? A mentira dos membros da igreja, um líder da igreja com dificuldade de aceitar que o gentil pode se salvar, acha que ele é pecador demais. Temos aqui como oposição a própria igreja, que ainda tem dificuldade de entender que o evangelho não é só para judeu. Temos aqui a própria doutrina servindo de oposição, nem todo mundo pensa exatamente a mesma coisa. E por fim temos 2 grandes líderes, 2 missionários, tentando aqui, ou sem perceber aqui, tentando uma situação que poderia causar algum prejuízo à igreja. Mas em todas essas perseguições aqui, todas essas oposições, nós vemos que Deus traz como resultado principal o quê? A igreja cresce. Louvado seja Deus. Deus usa as coisas loucas para confundir as sábias. Deus transforma a maldição em bênção. Deus é Deus. Amém? Nós vamos parar para tomar uma água, tomar um café, esticar um pouquinho a perna, e nós voltamos com a segunda parte dessa aula. Então, nós vamos ver as oposições externas e vamos falar um pouquinho depois das epístolas e das viagens missionárias, ok? Deus abençoe até aqui. Voltamos já.